Prosa romântica. Até então, o que nós temos estudado é a poesia romântica, que se divide nas gerações que nós já vimos. Só que a poesia não foi a única produção literária desse período. Nós também vamos ter a prosa, ou seja, os escritos dos romances. Essa prosa ela vai se desenvolver aqui no Brasil paralelo ao desenvolvimento da imprensa, né? Nós vamos ver que a vinda da corte portuguesa para o Brasil acaba impulsionando esse movimento da imprensa, né? A transferência da corte de Dom João VI para o Brasil ocorreu em 1808. Ela foi muito importante para o desenvolvimento cultural e para a própria difusão das ideias românticas. Eles vieram fugidos, do exército francês, de Napoleão Bonaparte, ajudados pelos ingleses, e vieram para o Brasil. E aí, durante o período que eles estiveram aqui, Dom João VI tomou algumas iniciativas que tiveram consequências positivas para a vida cultural brasileira. Ele permitiu o funcionamento de tipografias, de onde surgiu com o tempo a imprensa, a atividade editorial, ou seja, a produção dos jornais. E essa mudança acabou por levar, posteriormente, à divulgação das ideias de independência política. E essa presença da corte estimulou o desenvolvimento de várias outras expressões artísticas aqui no Brasil. As artes plásticas, a música, o teatro. E é um importante fator que vai impulsionar a ampliação do público consumidor de arte, ou seja, o fato dessas medidas começarem a acontecer aqui no Brasil proporcionou que as pessoas pudessem ter mais acesso à leitura, porque o Brasil era realmente muito atrasado em relação aos outros países da Europa, onde já circulavam muitos jornais. E nós vamos ver que a prosa romântica vai ser uma forma de entretenimento desse período. Então, as pessoas vão se reunir para poder ler esses romances. A gente vai ver que a maioria deles vão falar sobre melodramas com finais felizes, que vão ganhar o gosto dos jovens da corte, Eles vão se entusiasmar por esses romances e os escritores vão se aventurar, os nossos escritores vão se aventurar na criação desses romances. Porque a leitura ela ocorria nesse ambiente doméstico, em meio aos afazeres tipicamente femininos, porque a gente vai ver que quem mais consumia esse tipo de produção eram as mulheres. Então, a leitura desses textos vão ocorrer em meio a esses afazeres domésticos e que era feita em voz alta, Uma pessoa lia e as outras ouviam. Por quê? Porque é bom lembrar que nesse período haviam poucas pessoas alfabetizadas no Brasil. Era um número muito pequeno. E aí a gente vai ver que os ouvintes eram um público muito maior do que os leitores. Mas esses leitores, visados por essa literatura sentimental, sobretudo as mulheres, eles vão se aventurar na leitura desses textos. E aí, quais são as características desses romances? Altas doses de sentimentalismo, porque é isso que vai atrair esse público jovem, principalmente que a gente viu era um público feminino. Histórias de amor que vão romper as barreiras, então, como a gente já falou, os melodramas. O casamento ou a morte dos personagens principais eram desfechos comuns, então ou a história terminava em casamento, ou a história terminava com a morte de alguns dos personagens principais. O amor não realizado era uma forma de dar suspense, então a gente vai ver que ao longo da história, vão acontecer várias intempéries para que os mocinhos da história, o casal, fique junto, e isso vai gerar um certo suspense na história.
O amor dentro desses romances era uma forma de purificação, porque a gente vai ver que muitos personagens vão mudar a sua forma de pensar e de agir a partir do momento em que começam a se relacionar, né? Começam a se sentir tocados pelo amor. O herói sempre vai estar presente com suas características, né? Vai ser sempre corajoso, valente, ético, justo. Por isso que esse amor, muitas das vezes, ele vai vir para purificar. A gente vai ver vários romances onde o personagem principal não era tido como bom ou como honesto, mas a partir do momento em que ele se apaixona, há a redenção e a purificação dessa personagem. Um fator importante que a gente precisa destacar é como esses romances eles eram publicados. A gente vai ver que esses romances eram publicados em formato de folhetim, ou seja, eram publicados em jornais e não eram publicados como a gente vê hoje toda a história no mesmo momento, né, compactada ali num livro. Nós vamos ver que eles eram publicados aos poucos nesses jornais, por isso que eram chamados de folhetins. Então, a cada semana, ou a cada quinzena, ou a cada mês, eram publicados partes das histórias. E eles sempre faziam, assim como as novelas hoje fazem, terminavam sempre no momento de suspense para deixar, para fazer, né, com que o leitor comprasse o próximo folhetim e lesse a história. E aí, esses folhetins, né, eles se dividiam em 4 tipos, né? A gente vai ver que os romances eles apresentavam 4 tipos de tendências, né? O urbano, o indianista, o regionalista e o histórico. Nós vamos ver um pouquinho de cada agora. O romance urbano, nesse romance urbano, a gente vai ver a representação dos costumes da elite brasileira. Então, a representação da corte. Então, as pessoas que moravam na corte brasileira, como elas viviam, como eram os hábitos e os costumes dessa sociedade burguesa do Rio de Janeiro. E aí, nesses romances, a gente vai ter sendo divulgados os valores morais dessa sociedade, dessa classe, né? Os romances indianistas, eles vão tratar, como o próprio nome já diz, da figura do índio. Então, ele vai trazer o índio como nosso herói. Lembrando que o romantismo, uma das características típicas do romantismo é o nacionalismo, ou seja, essa tentativa de valorizar o que nós temos de característico. E a gente viu que isso acontece não só nas poesias, mas também nos romances, com a figura do índio. O índio é tido como o herói nacional, né? E aí, seu projeto era fornecer aos leitores obras em que o passado histórico do país fosse reconstituído, quando possível, ou inventado quando necessário. Então, eles vão, através, às vezes, de lendas indígenas, explicar a formação de vários estados, a formação do próprio povo brasileiro. Então, vai ter sempre a figura do índio. O romance regionalista traz para o centro do romance romântico as paisagens e os tipos de um Brasil desconhecido, como os vaqueiros dos Pampas, os sertanejos do Nordeste. Nessas obras é apresentada uma sociedade rural, né, seus comportamentos e valores bem diferentes daqueles colocados pela corte, né? O país que emerge dos romances regionalistas configura-se como gigantesco na extensão, mas arcaico e rude nos costumes. O objetivo era revelar o Brasil para os brasileiros, né? Porque na primeira metade do século, até a primeira metade do século XIX, a conduta das pessoas, a maneira como as pessoas se comportavam, agiam, pensavam, era muito influenciada pelos modelos que vinham da Europa e até mesmo pelos livros e folhetins que eles liam, né? Então, os livros, principalmente o romance urbano, vai trazer muitos comportamentos e costumes da corte. E o romance regionalista vem trazer um Brasil diferente, né, desse Brasil da corte.
E quando o leitor, né, por exemplo, do Rio de Janeiro ou de São Paulo, lia uma obra regionalista, ela entrava em contato com um Brasil patriarcal, onde a vida das mulheres era inteiramente decidida e controlada pelos homens, pelos pais ou os maridos, né? E aí a gente vai ver, também tendo atenção, que esse romance regionalista ele só vai ambientar, mostrar, retratar esse interior do Brasil. A gente vai ver que há um romance regionalista, né, lá praticado pelos modernistas, que vai ser um romance regionalista diferenciado, onde a gente vai ter uma crítica social embutida dentro desse romance. Aqui não, aqui só há a ambientação e também colocando, né, mostrando essa sociedade rural, seus comportamentos, os valores diferentes daqueles que eram praticados na corte. O romance histórico, ele vai seguir uma outra tendência, né? Ele vai valorizar a identidade nacional, vai enfatizar relatos de episódios históricos, né, do Brasil, principalmente, né, os ocorridos durante o período colonial, né? Eles vão mostrar, né, vamos dizer assim, contato, né, do homem com o índio, né, nesse primeiro momento. Então agora a gente vai ver um pouquinho de cada tipo desse de romance mais atentamente. Como a gente já falou, o romance urbano ele vai traçar um perfil dessa sociedade que vivia na corte, né, seus costumes, seus pensamentos, né? Esse tipo de romance ele também investiu na construção da identidade nacional quando ele justamente representava esses costumes através dos romances, ou seja, a sociedade se reconhecia lendo esses romances, né? Porque muitos eram ambientados na própria corte e com personagens que estavam muito relacionados à própria vida dessa sociedade. E, vamos dizer assim, a gente vai ver agora um trechinho do romance A Moreninha, que fala exatamente sobre esse costume, que eram os saraus, ou seja, eram pequenas reuniões onde eles declamavam poesias, onde eles ouviam música, onde eles dançavam. E aí, esse pequeno trecho do romance A Moreninha, a gente vai ver como que as pessoas se comportavam nesse evento social, vamos dizer assim, daquela época. Então as pessoas acabavam, esses romances também eram um pouco educativos, né? Porque mostravam como que as moças e os moços se comportavam nesses tipos de eventos. O romance A Moreninha vai ser o primeiro romance urbano de qualidade literária, vamos dizer assim, que vai abrir caminho para outros romances desse mesmo tipo, né? O romance A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Ele vai contar a história, né, de Augusto de Carolina. Eles se conhecem ainda crianças numa praia, eles ainda muito crianças juram amor eterno, e como prova desse amor eterno eles vão trocar o que a gente chama de breve, que significa uma espécie de escapulário, né? E um branco e um verde, né? Anos mais tarde, já com fama de inconstante, porque não parava com nenhuma namorada, vamos dizer assim, Augusto ele aposta com os amigos que se ele permanecesse apaixonado pela mesma moça durante um mês, ele escreveria um romance. E ao visitar, né, a casa da avó de um colega, ele conhece a irmã desse rapaz, também chamada de A Moreninha. Essa Moreninha, é a Carolina da sua infância, mas ele não a reconhece. Muitas situações vão surgir para interferir esse destino. Até mesmo essa própria promessa que o Augusto faz
quando pequeno, porque ele se vê apaixonado pela moreninha, que ele ainda não sabe que é a Carolina de sua infância. E a Carolina, também muito apaixonada por ele, também tendo que cumprir essa mesma promessa, pega e dá esse breve, né, para Augusto, para ele ajudar a encontrar essa menina e libertar dessa promessa que ele tinha feito. E aí quando ela dá, né, o breve ao rapaz, ele descobre que era a mesma menina da praia. E aí esse reconhecimento dos dois dá caminho aberto para a realização desse amor. Então a gente vê que há um melodrama, né, bem típico de romance romântico, né? E a gente vai ver que é um romance urbano porque vai ser retratado na corte. Nós vimos aí que o primeiro romance, né, publicado foi o romance Joaquim Manuel de Macedo. Mas um autor mais característico da prosa romântica vai ser o José de Alencar, que ele é conhecido como um crítico dos costumes. Ele que vai começar a iniciar aí a não só retratar a vida na corte, mas também criticar e desvelar alguns defeitos dessa sociedade. E aí foi ele que deu uma forma mais bem acabada de romance, vamos dizer assim. Então ele vai priorizar as relações humanas em função do ambiente em que se encontram essas personagens, né? Então, o ambiente que essas personagens, o contexto em que essas personagens estão inseridas vai destacar essas relações humanas. E, embora ainda a gente vai ver a idealização, ele já vai examinar, já vai ter um olhar mais detalhado para essa sociedade, criticando alguns valores condenáveis, como o casamento por interesse, né, que dá um caráter mais realista às histórias de amor. Então, as pessoas antigamente casavam pelo dote, né, oferecido. E aí isso vai ser um dos pontos onde José de Alencar vai estabelecer a sua crítica. Uma outra característica marcante nos romances de José de Alencar é que seus heróis e suas heroínas apresentam aspectos bastante humanizados. Embora a gente tenha sempre um mocinho com as características boas, bonito, valente, corajoso, destemido, ético, e a mocinha também muito bonita, ética, meiga, doce. Então a gente tem esses aspectos bastante humanizados, e elas agem sempre com pressões econômicas e sociais. Então seus comportamentos vão muitas das vezes serem determinados ou por questões econômicas da sociedade ou por questões sociais, de valores sociais da época, né? A história sempre vai dar aos protagonistas uma forma de redenção, é o amor que vai redimir esses personagens, como eu falei em alguns romances, como a gente vai ver, por exemplo, Senhora, de José de Alencar. Esse romance, o protagonista, ele no início, né, deixa-se levar exatamente por essas pressões econômicas da sociedade, que era a questão do dote recebido ao casar-se com uma moça, mas ele deixa de lado o amor. E aí quando ele se entrega realmente a essa paixão, ele é redimido, ou seja, o narrador consegue mostrar todos os valores presentes nesse herói. Então, o amor é uma forma de redimir, de redenção, né, desses personagens. Uma outra característica são os perfis de mulher. A caracterização, né, que o Alencar faz de mulheres que acabam sendo tidas como heroínas românticas, porque são mulheres fortes, senhoras do seu destino, vão ser mulheres apaixonadas, vão se orientar por valores mais puros,
e enfrentar toda a condenação que essa sociedade patriarcal exercia sobre essas mulheres. Então, nós vamos ter Diva, Lucila e Senhora. São 3 romances bastante característicos desses perfis de mulher. Essas heroínas, elas têm sua força interior que as move e as tornam bastante avançadas em relação à sociedade que vive. Por exemplo, no romance Senhora, a Aurélia ela é bastante à frente do seu tempo, né? Ela é uma mulher bastante decidida, como o próprio nome diz, senhora do seu destino. E nós vamos ver que essa caracterização, esses perfis femininos, deram a José de Alencar o título de mestre dos perfis de mulher, porque ele conseguiu muito bem trazer como protagonista uma mulher, principalmente nesses 3 romances que eu já falei, Diva, Senhora e Lucila. E agora nos próximos slides vocês vão ver que o José de Alencar ele escreveu dentro dessas 4 tendências de romance romântico. Nós vamos ver o romance urbano, como por exemplo esse aí que vocês vão acabar entrando em contato, Senhora, o romance indianista, o romance regionalista também, tá? Então, ele escreveu dentro dessas tendências e vocês vão ver um pouquinho das características desse autor em cada estilo.